Você sabe o que é protocolo estético para revitalização de mamas? Esse é o nosso assunto no quadro Viva Bem. Com a gente, a estetocosmetóloga formada no curso de Estética e Cosmética aqui da Ubra, Pamela Leotti. Seja bem-vinda, Pamela. Prazer estar aqui hoje. Boa noite a todos. Isso, tá em casa, né? Conhece muito bem aqui o campus da Ubra, em Canoas. Você aí, se tem alguma dúvida a respeito do nosso assunto, porque eu tenho várias, né? Você pode mandar por mensagem de texto pelo 99588-2374, 99588-2374 pelo WhatsApp. Bom, vamos começar, né? Quais são os tipos? Primeiro, protocolo, né? Me ajuda com o nome aqui, que é difícil. É o protocolo estético de revitalização das mamas. Podemos explicar de uma maneira geral o que é este protocolo e para que serve? Esse protocolo eu pensei para fazer a realização do meu estudo de TCC e eu pensei nele para ser algo menos invasivo, algo mais tranquilo para ser feito, para não precisar as pessoas que não querem se submeter a uma cirurgia estética, uma prótese de silicone, por exemplo. Sim. Então, são para pessoas mais jovens, que tem um pouco de ptose mamária, por exemplo, ou para alguém que se incomoda com estrias, que se incomoda com a mama de alguma maneira e que não quer ir para a cirurgia, sabe? Sim, grosso modo, passar na faca, como a gente diz, exatamente. Né? E aí, bom, isso é uma baita de uma notícia, porque então existem alternativas para quem não está satisfeito com a sua mama, né? Procura, não digo que resolva todos os casos, mas em alguns casos é uma bela de uma alternativa para não passar por um procedimento estético de cirurgia muito mais invasivo. Sim, é uma alternativa que vai visar a melhora, né, de maneira geral. Sim. Então, a pessoa não vai precisar se submeter tanto e ela pode começar também a fazer antes de ter algum problema mais grave. Tipo, a pessoa mais nova, 20 anos, 22, 23, enfim, ela já começa a prevenir, porque melhor do que remediar depois é prevenir, né? Então, pelo que eu entendi, esse protocolo pode agir de forma preventiva para as moças, por exemplo, não chegarem aos 40, 50 anos, elas já podem retardar efeitos, né, normais da velhice, né, junto às mamas, começando esse protocolo antes, a aplicação dele antes, sim, de forma preventiva. Bom, tu citaste ali algumas, estrias eu acho que todo mundo conhece, né, as nossas inimigas, mas existem outras patologias de mamas que podem ser tratadas com esse protocolo. Dá pra gente identificar? A gente tem algumas aqui e tu pode nos ajudar. No caso aqui, são alguns casos de mama com flacidez, né? A gente não tem como saber qual caso vai ser em cada pessoa, porque define pela genética, né? Sim. A pessoa vai, conforme vai envelhecendo, os anos vão passando, a mama vai cedendo, né? Sim. Então, por exemplo, a mama caída, grosso modo falando, a gente tem como, através desse protocolo, agir sobre e levantar um pouquinho. Sim, nesses casos, como das imagens, ainda é possível. Pode ver que elas não são não tem uma ptose muito grande, né? Sim. Então, a gente consegue tratar e melhorar a questão do formato, da posição ali do mamilo em si, consegue levantar. Sim. Bom, vamos passar para uma outra imagem, até para a gente entender, porque os resultados desse protocolo, eles atuam sobre a pele ou também atuam por partes abaixo da pele? Não, é só sobre a pele. Só sobre a pele. Aí que tá a ganhada desse tratamento, né? Porque quando tu faz uma cirurgia estética, muitas vezes tu tira o excesso da pele, tu fica com a cicatriz. E nesse caso, não fica com a cicatriz, né? Faz só o tratamento, melhora a textura da pele, melhora junto as estrias, porque às vezes a pessoa bota silicone porque quer ter o seio maior, mas acaba tendo estrias depois de colocar a prótese, uma pessoa que não tinha antes. Esse protocolo, então, pode ser usado pós-operatório? Pode ser usado também para quem tem só estrias. Para quem teve coragem e foi para a faca também. Bom, vamos para... essa imagem a gente consegue, é a mesma mama. Sim, é a mesma mama antes e depois do tratamento. Dá pra perceber. Aí dá pra ver que ela subiu, a gente tem a ajuda da fita métrica pra mostrar que ela subiu um pouco. E ela também diminuiu, ela tinha uma mama com muito volume, ela teve o volume, ficou diminuído também, depois do tratamento. Sim. Bom, vamos para alguns. O protocolo que nós vamos mostrar hoje é feito com microagulhamento, é isso? Sim, esse protocolo que até porque eu já passei em uma outra parte do corpo por esse procedimento, o microagulhamento, né? Vamos tentar entender. Bom, microagulhamento.
tem agulha no negócio aí. Quando eu passei pelo microagulhamento, foi numa região da face, doeu um pouquinho, tem que ser sincero. Não é o caso aqui, porque é uma outra região menos sensível, ou também tem essas questões? Ele é um pouco dolorido, a gente consegue usar anestésico local, né? Então, Sim. que minimiza, a gente consegue... Ótimo. No corpo também é legal usar gelo, a gente usa um pouquinho de gelo antes, que minimiza um pouco mais a dor. E a gente faz o tratamento com microagulhamento, como tu disse, microagulhas, um rollerzinho com microagulhas, que gera um processo inflamatório que vai gerar melhora da textura da pele. Sim. Então, consequentemente, vai erguer a mama e melhorar as estrias num mesmo protocolo. E quantas, por exemplo, nesse microagulhamento, quantas sessões de microagulhamento eu vou necessitar para ter algum resultado? Nesse caso, foi usado 4 sessões a cada 28 dias. Bom, então vamos botar assim, 4 meses foi o processo que ela passou, Isso. né? Aquela mama que a gente acabou de ver. Vou pedir mais imagens aqui para a gente ir analisando, mas aquela mama que você acabou de ver, em 4 meses ela já deu aquela levantada. Isso, foi um protocolo curto, na verdade a gente planeja um protocolo de cerca de 10 sessões para ter um resultado mais legal e pode ter sessões um pouco mais curtas, por exemplo, 21 dias mais ou menos. Aqui a gente tem uma região onde foi aplicado o microagulhamento? Isso, é para mostrar como depois de aplicado não fica tão lesado, né, a pele, porque às vezes a gente vê alguns vídeos na internet que é muito sangue, muita lesão e não precisa essa agressão toda. A gente consegue com uma agressão mínima fazer um resultado legal. Gente, tranquilo, eu suportei. Eu suportei o microagulhamento e foi bem tranquilo, né? Não foi nessa região, como eu disse, mas é bem tranquilo e realmente não é... Perto de passar na faca, por exemplo, né, ou qualquer outro procedimento, não tem nem comparação. Agora, esse procedimento, protocolo de revitalização, pode ser feito por que profissionais? Quais profissionais estão habilitados? O profissional da estética, eu considero mais indicado ser um profissional da estética, porque a gente tem todo o conhecimento de pele. O que acontece? Hoje em dia tem pessoas comprando os rollers e aplicando em casa. Isso é perigoso, tem perigo de contaminação. Também não fazem o descarte correto, às vezes usam produtos que está aberto, que está contaminado. Então, tem que ser um profissional que entenda de biossegurança e que entenda também do processo que está gerando, porque é um processo inflamatório, apesar de ser um processo controlado, é um processo inflamatório que tem que ser um profissional que entenda da área da saúde para realizar. Sim. Agora, vamos imaginar que na estética e na cosmética, os tratamentos nunca são isolados. A maioria dos tratamentos que eu conheço envolvem outros procedimentos, tratamentos que andam juntos. Então, além do microagulhamento, por exemplo, depois a recuperação, né, dessa pele que passou pelo procedimento, que tipo de medidas o paciente ou a paciente tem que ter em casa? Cremes são necessários, depois o cuidado que a gente tem que fazer entre as sessões. Nesse caso, foi indicado que ela usasse todos os dias em casa creme contendo fator de crescimento, que também é uma novidade no mercado, mas que eles vão ajudar na revitalização da pele, de maneira geral. Existem ativos firmantes, hidratantes que a gente costuma ajudar no tratamento, né? A gente indica para que o paciente usar em casa. Então, também é um profissional que tem que fazer essas indicações, porque a pessoa sozinha ela não consegue entender qual é a necessidade da pele dela. E nesse caso, há contraindicações para alguns tipos de paciente? É possível que alergias possam surgir ali, ou irritabilidade, ou irritação na pele, na verdade? Sim, é possível, por isso que tem que ter um acompanhamento mais direto, né? A gente gosta... a questão do esteticista estar sempre muito perto do paciente, acompanhando semanalmente, facilita isso, porque a gente consegue ver conforme a cada semana como a pessoa está respondendo, se precisa mudar, porque às vezes aquele produto também a gente usou por um tempo e ele já foi eficaz e já dá para mudar para uma outra proposta, não precisa continuar na mesma. Então, esse acompanhamento mais próximo das sessões. Bom, vamos recapitular para você que está nos assistindo. A gente está falando sobre o protocolo de revitalização das mamas, né? Nesse caso, que tipo de resultados podem ser alcançados com esses protocolos estéticos? Eles resolvem o problema por completo, eles amenizam, né? Porque com o passar do tempo eu fico imaginando
imaginando. O processo de envelhecimento, né? A mama caindo, enfim, são coisas normais, né? Mas a gente pode o quê? Reduzir, barrar isso de uma vez, e que tipo de aplicação para quem está nos assistindo pode. As estrias eu marquei bem, né? Mas, por exemplo, levantar a mama estando caída, esse procedimento ele deve ser feito depois de forma regular. A gente viu o resultado em 4 meses, mas fico imaginando, essa mulher continua daqui a 1, 2, 3 anos no processo de envelhecimento. É possível ainda retardar, retomar essas sessões? O que acontece? A gente continua envelhecendo. Infelizmente, estamos infelizmente. passando pra gente. Então, esses cuidados, a partir do momento que tu inicia ele, quanto antes iniciar, melhor. Hoje já não se fala mais em, é muito jovem para começar, isso já caiu muito por terra. Na verdade, quanto antes começar, melhor. E assim que tu começa, tu tem que dar sequência, segmento, porque se tu parar, esse processo vai continuar acontecendo. Então, o ideal é continuar sempre mantendo, sempre em tratamento, sempre usando produtos em casa, Sim. cuidando para não se expor ao sol, porque o sol hoje é nosso grande vilão. Por exemplo, ali tem a imagem que a gente consegue aumentar as fibras colágenas do local fazendo esse tratamento. Então, Sim. no caso de uma estria, que seria uma cicatriz atrófica, que nem na imagem, a gente consegue melhorar por causa que aumenta as fibras colágenas. Mas a gente vai continuar tendo essa perda gradativa por causa do tempo. Então, o ideal é sempre ficar sempre estimulando. Por exemplo, meninas jovens ali, a partir dos 20 anos, já podem começar esse procedimento, e pessoas com mais idade também podem obter resultados. Estou imaginando aqui já mulheres de 50, 60 anos. Depende do caso. 50, 60 anos normalmente já é uma pele bem mais envelhecida, bem mais flácida. Então, a resposta dela pode ser bem menor, de resultado bem lenta. Sim. Até em resposta, como eu falei, antes do processo inflamatório, a pessoa já não, conforme a idade, já não responde mais tão bem. Então, o ideal é ser para pessoas mais jovens. Tá. Tu recomenda a partir de que idade, por exemplo? A partir dos 20, na verdade, assim, eu não tenho uma idade exatamente, porque às vezes tu vê meninas de 20 anos que o seio já tá bem caído. Então... Gestantes também, elas sofrem muito depois de amamentarem com as mamas. Seria um caso indicado para a revitalização delas? Após a gestação, sim. Tem um período... após amamentar, porque algumas demoram, vão mais tempo, outras A menos. gente gosta de esperar sempre por causa da questão de interação com os cosméticos usados, né? Alguns não podem, então a gente não pode também fazer teste em grávida para saber o que pode e o que não pode. Sim. Então, de toda maneira, a gente previne. As gestantes a gente não faz. Tá. Mas depois do período, sim, depois que amamenta ali dá um tempo, até porque vai ficar incomodada a região. Então, depois da amamentação é o período ideal para começar. Bom, pelo que eu entendi, a aplicação do protocolo de revitalização das mamas pode ser, em primeiro lugar, de forma preventiva, né? Você não precisa esperar a mama cair para começar o procedimento. Sim, também não precisa fazer quando tiver 100%, né? Mas quando começar a notar, tem aqueles testes que a mulher faz na frente do espelho, bota o dedo abaixo do seio, vê como tá ficando. Quando começar esse processo, ela começar a ceder um pouquinho, já não é mais tão jovem, Sim. Dá para começar o tratamento já. De forma preventiva. De forma preventiva. E aí se continua, por exemplo, durante a vida adulta. Agora... Ou quando aparece, no caso das estrias, Sim. quando aparece, às vezes é bem jovem também. Sim. Traumas que podem acontecer ao longo da vida. A gente tem, por exemplo, o câncer de mama, que ataca e atinge as mulheres, né? E sempre no Outubro Rosa a gente relembra e tudo mais. Também é uma indicação, por exemplo, para quem teve algum tipo de problema na mama. É que nesse caso, normalmente elas já passam pela cirurgia, Sim. então elas têm que ter... Mas como pós-operatório também indicado? Como pós para cicatriz, sim. Quando fica a cicatriz da região, às vezes tem que fazer implante de tecido, enfim. Sim. É bem legal para usar para cicatriz o tratamento. Então a gente pode perceber a quantidade de aplicações desse protocolo de forma preventiva ou até mesmo como tratamento. Sim, tudo que é relacionado à pele, na verdade, porque esse é um tratamento que a gente consegue juntar os ativos cosméticos com o protocolo e conseguir uma permeabilidade maior dos ativos. Então, a gente consegue ter uma eficiência muito maior em tudo que seja relacionado à pele. Perfeito. Desde que aplicado com... Perfeito. Cuidado, né? Tá aí, ó. A estética e a cosmética sempre nos trazendo verdadeiros milagres com o avanço da tecnologia e também, né, dos produtos que são aplicados.
Por isso eu quero agradecer a nossa colega, né, formada aqui na UBRA, no curso de Estética e Cosmética, a estetocosmetóloga Pamela Leotti, que nos trouxe e nos falou dessa novidade para muita gente. Para mim, eu não conhecia o protocolo de revitalização das mamas. Seja sempre bem-vinda. Obrigado. Muito obrigada. Até um próximo encontro. Boa noite, obrigada.